Agora que já temos o contexto de por que as grandes potências têm tanto interesse no Oriente Médio, vamos analisar melhor alguns fragmentos históricos que ocorreram para que possamos entender o porquê isso tudo está acontecendo. O país que hoje é conhecido como Israel era chamado de Palestina, que após a derrota do Império Otomano foi governado pelo Mandato Britânico, de 1920 a 1948. Durante esse período, aquele território estava sob o controle total da coroa inglesa. E é importante ressaltar que na Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico usou o povo árabe para derrotar o Império Turco-Otomano. Isto é evidenciado em sequências de cartas trocadas pela liderança britânica e árabe entre julho de 1915 a março de 1916, o que mais tarde veio a se chamar as Correspondências de Hussein McMahon. Hussein bin Ali, na época, era o xarife de Meca, que é uma espécie de rei tribal, e o tenente-coronel Sir Henry McMahon era o alto comissário britânico no Egito. Este acordo selava um pacto que significava que o Reino Unido daria aos árabes a independência em troca de sua ajuda na guerra contra os otomanos. Este pacto foi posteriormente contestado por ambos os lados, pois as interpretações dos termos do acordo eram conflitantes. O Reino Unido alegava que o acordo se aplicava apenas à região da Arábia, enquanto os árabes alegavam que se aplicava a toda a região árabe. Uma observação importante: a Península Arábica é uma região geográfica, enquanto o território árabe é uma região cultural. Este acordo teve um impacto significativo na história do Oriente Médio. Foi um dos fatores que levaram à criação do Reino da Arábia Saudita e da Transjordânia, e foi uma fonte de conflito na região que se perpetua até os dias atuais. Can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. They are the soldiers of Allah. Their honor is in jihad. The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support. Bom, a esta altura do campeonato, a Inglaterra só tinha cagado, mas é a partir de 1917 que eles começaram a sambar na merda. A publicação da Declaração Balfour. Esta carta, escrita pelo secretário de Relações Exteriores britânico Arthur James Balfour ao barão Rothschild, um banqueiro podre de rico e proeminente líder da comunidade judaica britânica, basicamente prometia um lar nacional para os judeus na Palestina. É importante ressaltar que a família Rothschild financiou o Império Britânico na Primeira Guerra Mundial. E como se não bastasse, fora isso, já havia vazado um documento secreto referente ao Acordo Sykes-Picot, de 1916, no qual a Grã-Bretanha e a França propuseram dividir e ocupar partes daquele território. O xarife e outros líderes árabes consideraram que os acordos feitos na correspondência McMahon-Hussein foram violados. Prioridade de Babilônia, policial cercado, senhor. Ciente, Carvalho, tamo indo pra aí já. Foda, os caras fazem a merda, a gente tem que limpar. Vamos pro Babilônia. Fazer o que com o verme aqui, capitão? Bota na conta do Papa. Hussein recusou-se a ratificar o Tratado de Versalhes de 1919 e, em resposta a uma decisão britânica de 1921, a proposta de assinar um tratado aceitando o sistema de mandatos afirmou que não se poderia esperar que ele assinaria seu nome em um documento atribuindo a Palestina aos sionistas e a Síria aos estrangeiros. Outra tentativa britânica de chegar a um tratado falhou em 1923 e essas negociações foram suspensas em março de 1924. Dentro de 6 meses, os britânicos retiraram seu apoio em favor de seu aliado árabe central Ibn Saud, que passou a conquistar o reino de Hussein. Sim, mais uma vez eles passaram a perna no xarife de Meca. É incrível como os ingleses, que parecem ser uma nação detentora de uma moral inabalável, agiram dessa forma tão traiçoeira com quem lutou ao seu lado, não acha? A Declaração Balfour teve um impacto significativo na criação do Estado de Israel e foi usada pelos sionistas como uma justificativa para a compra de terras de árabes palestinos e imigração em massa da população judaica que vivia espalhada pelo mundo.
Segundo o censo otomano de 1914, a população judaica no território palestino era de apenas 80 mil pessoas. Entre 1917 a 1931, este número saltou para 608 mil pessoas segundo o censo da ONU. E foi aí que o caldo começou a entornar. Os árabes palestinos começaram a querer expulsar e atacar judeus em seus assentamentos e em 1920, em respostas a esses ataques, é criada a primeira milícia judaica chamada de Haganah. Acreditando que não podia contar com a proteção da administração britânica contra esses ataques, a liderança judaica criou o Haganah para proteger as fazendas e os kibbutz judeus. Directly above you. Of course, we don't want them to get killed or to get targeted, but this is the only choice we have. This is what we can do, and they are supporting us. You can go to the sea, you can go to the air, you can go to anywhere. So that's why we are building tunnels. This is the only mean which is possible for Al-Qassam brigades. O Haganah começou como uma organização clandestina, mas foi legalizada pelo governo britânico em 1929. A organização cresceu rapidamente nas décadas seguintes e se tornou uma força militar significativa na Palestina. O que é mais curioso é que o Haganah foi responsável por alguns ataques que podem ser considerados terroristas, como o bombardeio do Hotel Rei Davi em Jerusalém, em 1946, que matou 91 pessoas, incluindo 28 britânicos, 17 judeus e 41 árabes. Esse ataque foi condenado pela comunidade internacional e inclusive o governo israelense. Fora o Haganah, também existiam outros grupos que podemos dizer que agiam como terroristas, como o Irgun e o Lehi. Inclusive esses grupos chegaram até a ter conflitos entre si. E para quem acha que eu estou falando besteira, veja seguir uma notícia da TV britânica na época chamando o próprio Haganah de grupo terrorista. New savagery flares up in Palestine as terror gangs strike again, this time at the Goldsmith Officers Club in Jerusalem. Covered by small arms fire, the terrorists hurled suitcases full of explosives through the windows of the club, which immediately blew up. Rescue workers were on the spot almost at once, but 19 lives were lost and 26 soldiers and civilians were injured in one of the most cowardly outrages yet borne by our troops. Bom, a partir desse momento eu sou obrigado a sair um pouco do meu script. Então vocês estão vendo esse cara aqui? Moshe Dayan. Esse cara aqui era praticamente o líder do Haganah, que orquestrou aquele ataque terrorista que eu acabei de mostrar para vocês lá no Clube de Ourives de Jerusalém. Então, o que acontece? Esse cara, na sequência, quando o Estado de Israel foi estabelecido após 1948, ele se tornou, né? Aqui a descrição dele no Wikipedia. Foi um militar político, comandante da frente de Jerusalém na Guerra Árabe-Israelense, chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel durante a crise de Suez de 1956 e também foi ministro da Defesa durante a Guerra dos 6 Dias de 1967. Então, basicamente, Israel já teve como seu ministro da Defesa um terrorista. Tem alguma similaridade aí o Haganah, o Irgun e o Lehi com o Hamas?